Então, podemos iniciar, porque hoje nós temos várias atividades, eu, o professor Marcílio, o professor Valério Mazzuoli, a professora Flávia Piovisan, que eu estimo muito, e tive a oportunidade de encontrá-la na Universidade de Coimbra, onde tivemos a oportunidade de conversar sobre temas de direitos humanos. É sempre uma honra ao FPB receber novamente o professor Valério Mazzuoli, que já participou de banca examinadora de doutorado do programa, e a professora Flávia Piovisan, que também é uma grande referência na área. Agradeço a presença dos presidentes das comissões de Direito Internacional da OAB Mato Grosso e da OAB Paraíba, que estão aqui conosco neste evento conjunto. Agradeço a presença dos professores do CCJ, do DCJ, professores da casa, do programa, e também do professor Marcílio Franca, que está conosco, presidindo esta grande teleconferência, que será gravada e divulgada a posteriori nos canais que nós utilizamos. Também gostaria de agradecer a presença da coordenação do curso de Direito, a professora Márcia Gleviani, a presidência de Ana Augusta Alencar, uma autoridade universitária-chefe do Departamento de Direito Público, e demais autoridades aqui presentes. Passo a palavra ao professor Marcílio Franca, o professor Luciano Maia, que é sempre conosco, partilhando suas experiências e que é um grande parceiro do programa e professor permanente e divide a disciplina comigo, Direito Internacional da Educação e Minorias. Obrigada a todos, agradeço novamente ao professor Valério e à professora Flávia e passo agora a presidência ao professor Marcílio Franca. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer conosco, nos ajudando, que é a Comissão de Internacionalização do PPCJ e o Diretório Acadêmico dos Estudantes de Direito, que eu digo, se não fosse Sóstenes aqui presente, a gente não estaria nessa segunda sala. Obrigada, Sóstenes, da TAB, o FPB. Passo a palavra ao professor Marcílio Franco. Muito obrigado, professora Creuza. Muito obrigado aos amigos que se fazem presentes aqui. Estimados colegas professores, ao saudar o querido professor Luciano Maia, eu saúdo a todos os colegas professores que estão aqui, saúdo os alunos e agradeço desde já os parceiros que se uniram aqui para tornar esse evento possível, as comissões de Direito Internacional da OAB, os colegas da OAB do Mato Grosso, e, obviamente, as estrelas, agradeço também as estrelas desse evento de hoje, professora Flávia Piovesan e professor Valério Mazzuoli, duas referências do direito internacional em tantos campos do direito. É uma satisfação tê-los aqui, mais uma vez, professor Mazzuoli, professora Flávia, é uma grande alegria recebê-los, ainda que virtualmente. Espero que da próxima vez essa presença seja física para uma conferência aqui na UFPB, para esse evento. Pois bem, vamos começar então com a conferência da professora Flávia Piovesan, nessa manhã, que nos dá a alegria de falar sobre o direito internacional dos direitos humanos. A professora Flávia Piovesan é comissária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem uma extensa carreira acadêmica dedicada não só ao direito internacional dos direitos humanos, mas também ao direito constitucional. Ela é professora doutora em direito, doutora pela PUC de São Paulo em Direito Internacional, instituição em que ela também é professora também de diversas instituições no exterior, tem passagem como professora pesquisadora em respeitadas instituições, como Max Planck de Heidelberg, Oxford, o Instituto de Pesquisas do Brasil da Universidade de Oxford, a American University em Washington. Professora, é uma grande alegria para todos nós recebê-la aqui, uma grande satisfação. Muito obrigado pela deferência de vir até a Universidade Federal da Paraíba, onde a senhora certamente encontra muitos leitores, muitos amigos e um grande número de fãs entusiasmados. Muito bem-vinda.
Um bom dia a todos e a todas. Eu começo externando a minha profunda gratidão pela honra desse convite. Agradeço imensamente esta acolhida por parte do nosso querido professor Marcílio, que é o presidente dos nossos trabalhos hoje, dizer da alegria em poder estar com vocês, e da alegria maior será vê-los pessoalmente, então vou manter o crédito do convite presencial, tão logo seja viável. Dizer que essa alegria é maior por poder partilhar esse espaço com um amigo muito querido, de muitas décadas, diria, o professor Valério Mazzoli, um amigo querido, por quem tenho imenso afeto, carinho, admiração, respeito, e sempre aprendo muito quando estamos partilhando esses espaços. Também agradecer muito a querida professora Maria Creuza Borges, pelos contatos todos, por termos já nos conhecido fora do Brasil, e por ter gentilmente feito esse convite. E deixar um abraço muito carinhoso a um amigo também de muitas décadas, que é uma inspiração para todos nós, que é o professor Luciano Maris Maia, em nome de quem eu cumprimento todos os professores aqui presentes, deixando também meu abraço aos alunos, ao diretório estudantil, às comissões de Direito Internacional da OAB da Paraíba, da OAB do Mato Grosso, e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Bem, o tema da nossa conversa é o controle de convencionalidade aplicado à jurisprudência do STF. E eu aqui gostaria de partilhar duas reflexões centrais referentes a esse tema. A primeira delas é sobre a perspectiva do sistema jurídico multinível, como compreender a emergência de um novo paradigma jurídico no que se refere a direitos humanos. E, num segundo momento, considerando a emergência deste novo paradigma jurídico, como fortalecer o diálogo jurisdicional no marco do constitucionalismo, eu diria, regional transformador, e no marco do controle de convencionalidade aplicável à jurisprudência do STF. Então, começo com a primeira pergunta: como perceber esse tema com esta lente, a lente que move e que é inspirada na emergência de um novo paradigma jurídico à luz do sistema jurídico multinível. E aqui eu trago a todos e a todas uma provocação e uma inquietude. Creio eu que todos nós que somos aí apaixonados pelo direito, nos nossos primeiros anos, Brasil todo e América Latina toda, arrisco a dizer, nós temos um referencial teórico que é Hans Kelsen, jurista brilhante do seu tempo e do seu espaço. E esse paradigma, e esse referencial teórico acaba por alimentar um paradigma que eu diria tradicional da cultura jurídica latino-americana, fundado em três características essenciais. A primeira delas é a visão piramidal da ordem jurídica, com a construção no ápice da ordem jurídica, tendo como maior referencial Hans Kelsen na afirmação de um sistema jurídico endógeno e autorreferencial. E aqui eu trago uma nota: em geral, Hans Kelsen tem sido equivocadamente interpretado na América Latina, já que a sua doutrina defende um monismo com a primazia do direito internacional, o que tem sido desconsiderado na nossa região. Uma segunda característica, o hermetismo de um direito purificado, a teoria pura do direito, ou seja, em que só se olha para o interior dessa pirâmide, no ângulo interno dela e na dimensão estritamente normativa, mediante um dogmatismo jurídico a afastar elementos considerados impuros do direito. E, finalmente, um terceiro elemento, que seria o que eu chamaria de state approach, sob um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no âmbito externo e a segurança nacional no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora, dialogando com Norberto Bobbio, a lente ex parte príncipe, radicada no Estado e nos deveres dos súditos. Aqui, a minha provocação, creio eu que esse paradigma está em declínio, e que novos horizontes, novas interpretações, novas miradas passam a emergir. Ou seja, estamos vivendo um declínio de um paradigma jurídico e a emergência de um novo paradigma. Há muitas vozes nesse debate, há muitas leituras. E eu aqui apresento a minha leitura a respeito da emergência de um novo paradigma jurídico
a guiar a cultura jurídica brasileira e latino-americana, que, por sua vez, adota 3 outras características essenciais. Não mais a pirâmide, senão um trapézio. Um trapézio com a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos no ápice da ordem jurídica. Aí temos aí o marco constitucional e o marco convencional. Aí temos a semente do Estado democrático, direito constitucional e convencional. E se nós percorrermos as constituições latino-americanas, elas estabelecem, todas elas, cláusulas constitucionais de abertura, que permitem a integração entre a ordem constitucional e a internacional, sobretudo no campo dos direitos humanos, expandindo o bloco de constitucionalidade. Então, nós temos aqui o processo de internacionalização do direito constitucional, que passa a dialogar com o direito internacional de direitos humanos, somado ao processo de constitucionalização do direito internacional. Ao lado disso, somam-se processos como da humanização do direito internacional, da internacionalização de direitos humanos. Algo passa, e isto transforma o paradigma jurídico. Vejam, a título exemplificativo, a Constituição Argentina, reformada em 94, no seu artigo 75, parágrafo 22, prevê que os tratados, em geral, têm hierarquia infraconstitucional, mas supralegal. Mas os tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional. A nossa Constituição brasileira, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, contempla uma cláusula de abertura constitucional, que dialoga com o processo de internacionalização dos direitos humanos. Temos defendido, desde 96, quando pude sustentar esta tese em grau de doutoramento, que o direito brasileiro acolhe um regime jurídico misto, empresta um regime jurídico aos tratados tradicionais e outro regime jurídico aos tratados de direitos humanos, que seriam recepcionados pela porta constitucional. E temos aí outras constituições, como Equador, Bolívia, a Constituição Mexicana, que foi reformada em junho de 2011, e que, eu creio, traz uma cláusula muito refinada de abertura constitucional, porque prevê a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, prevê a incorporação automática, prevê o princípio pró persona. Então, saímos da pirâmide para o trapézio. Importam os parâmetros constitucionais, importam os parâmetros internacionais no campo dos direitos humanos. Segunda característica, saímos do direito puro para um direito que eu qualificaria, aspas, como impuro, marcado pelo diálogo entre o ângulo interno e o ângulo externo, a permeabilidade do direito mediante diálogos jurisdicionais, empréstimos constitucionais, interdisciplinariedade, que fomenta o diálogo do direito com outros saberes e outros atores. Um indicador disso são as audiências públicas, que têm sido fomentadas pelo STF, contando com os mais diversos atores sociais, lembrando que a primeira ocorreu em 2007, quando o Supremo tratava da ação direta de inconstitucionalidade, cujo objeto é o artigo 5º da Lei de Biossegurança, uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. E, a partir daí, nesses últimos 13 anos, tivemos dezenas de audiências públicas sobre a judicialização do direito à saúde. Tive a honra de participar da audiência pública sobre cotas para afrodescendentes de universidades públicas, as leis que instituem as cotas, isso foi em março de 2010, reconhecimento constitucional das uniões homoafetivas, dialogando com Peter Haberle, a abertura da Constituição a uma sociedade plural de intérpretes. Também aqui, grifo o Instituto do Amigo da Corte, do Amicus Curiae, que permite a democratização da interpretação constitucional. O direito faz pontes dialógicas com outros saberes e outros atores. E o terceiro elemento, migramos do State Approach para o Human Rights Approach, sob um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania popular e a segurança cidadã no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora não mais a lente ex parte populi, não mais a lente ex parte príncipe, senão a lente ex parte populi, radicada na cidadania e nos direitos dos cidadãos, dialogando uma vez mais com Norberto Bobbio. Para Luigi Ferraioli, a dignidade humana hoje é a referência estrutural do constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento de validade, seja qual for o ordenamento, não apenas dentro, mas fora e contra os Estados. Na mesma linha, o professor
Canotilho realça: os direitos humanos hoje, articulados com o relevante papel das organizações internacionais, fornecem um enquadramento razoável para o constitucionalismo global. O constitucionalismo global compreende a emergência de um direito internacional de direitos humanos e a tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos. É como se o direito internacional de direitos humanos fosse transformado em parâmetros de validade das próprias constituições nacionais, cujas normas passam a ser consideradas nulas se violadoras, em especial das normas e os códigos internacionais. Então, trago essas vozes justamente para fechar essa primeira pergunta, sustentando esta tese. Sustento a tese que o paradigma jurídico tradicional está em declínio, a emergência de um outro paradigma que eu qualificaria como um paradigma que não mais se assenta na visão piramidal, senão na visão trapezial. Um trapézio pontilhado com poros que permite o diálogo com outros saberes e outros atores. E a racionalidade é outra, não mais state approach, mas o human rights approach. Isso nos dá elemento para passar à segunda pergunta. Considerando a emergência desse novo paradigma jurídico, como fortalecer o diálogo jurisdicional no marco do controle de convencionalidade, à luz aí da jurisprudência do STF. Então, vejam, uma vez mais aqui, eu sustento que a Constituição de 88 é o marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. E ela empresta ênfase extraordinária aos direitos humanos, prevê, por exemplo, a prevalência dos direitos humanos a guiar no Brasil nas relações internacionais como princípio fundamental, estabelece a dignidade humana, estende direitos e garantias, petrifica direitos e garantias, de modo que, na nossa história, é a Constituição mais avançada. E essa Constituição mais avançada estabelece, no artigo 5º, parágrafo 2º, essa cláusula de abertura. E aí nós vamos à jurisprudência do Supremo. É muito emocionante perceber as transformações interpretativas, a leitura evolutiva da Constituição. Eu diria a vocês que por 31 anos, o Supremo Tribunal Federal manteve um julgado datado, a interpretação de um julgado datado de 77, o RE 8064 de 77, que parificava em grau hierárquico tratados internacionais, independentemente do seu objeto, e leis federais. Portanto, foi a jurisprudência de 31 anos, de 77, pasmem vocês, até 2008. A Constituição de 88, não obstante contemplasse essa ênfase na dignidade humana, a sua centralidade está na primazia da pessoa humana, essa Constituição, por 10 anos, conviveu com esta leitura, até que adveio o RE 466343 de 2008. É um RE emblemático, porque o Supremo aí, primeiro, rompe com esta visão datada de 77, que havia paridade entre tratado e lei, independentemente do objeto. Rompe para com os tratados de direitos humanos. Diz essa teoria não pode ser aplicável aos tratados de direitos humanos. Por quê? Porque alguma razão de ser, algum significado há de ter o artigo 5º, parágrafo 2º. E aí o Supremo diverge entre o trapézio e a pirâmide. Temos aí uma divisão, e a visão majoritária aponta a visão piramidal, tendo a Constituição, os tratados de direitos humanos e as leis, de modo que os tratados de direitos humanos teriam hierarquia supralegal mais infraconstitucional, na visão liderada pelo ministro Gilmar. Já a visão trapezial, na visão liderada pelo ministro Celso de Mello, nosso querido decano, corroboro esta visão, compartilho desta visão, é a visão trapezial, em que os tratados de direitos humanos teriam hierarquia constitucional. Professor Valério, há pouco tempo, compartilhava uma jurisprudência recente em que o ministro, nosso decano, reitera e corrobora esta visão, de que os tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional, e os que foram ratificados antes da emenda 45 veiculam matéria constitucional compondo o bloco de constitucionalidade. Portanto, se formos a um balanço da jurisprudência do Supremo, eu me recordo aqui
um artigo do professor Virgílio, que ele pôde apresentar num seminário que nós estávamos no Max Planck Institute, e ele apontava que apenas isso, há 10 anos atrás, eu vou trazer um novo horizonte, há 10 anos atrás havíamos, em 2009, 2 julgados do Supremo apenas que dialogavam com a jurisprudência da Corte Interamericana. Um com relação ao tema da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. O Supremo aqui bebeu da fonte da opinião consultiva da Corte Interamericana, que afastou a obrigatoriedade em prol do direito à liberdade de expressão, nos termos dos estándares interamericanos do artigo 13 da Convenção Americana, e outro caso sobre devido processo legal em matéria penal, quando está em jogo aí um estrangeiro e há o direito à assistência consular. Tiveram 2 casos em que a fundamentação decisória se ateve à jurisprudência interamericana. Mas houve mais de 80 aí acórdãos que tangenciavam e aplicavam, ao menos, dispositivos da Convenção Americana. Eu lembro que a pesquisa indagava, mas com quem o Supremo dialoga? E aí havia 80 casos em que o Supremo dialogava com a Corte norte-americana, 58 casos em que dialogava com a Corte Constitucional alemã e 2 casos com a Corte Interamericana. Felizmente, esse panorama mudou. Eu adoraria, depois que sair da comissão, porque realmente as demandas é o trabalho mais fascinante que eu já pude exercer, me reconheço nesse mandato, o mandato da Comissão Interamericana de proteger e promover os direitos humanos na região, nos 35 países. Então, não tenho hoje a condição de realizar um estudo aprofundado e atualizado sobre este marco. Pergunta com quem o Supremo dialoga. Mas pude, como orientanda, realizar uma pesquisa empírica que tem como marco temporal 92 a 2007, e o tema é o diálogo entre o Brasil e a Convenção Americana, a análise da jurisprudência do STF, de 92 a 2007. E aqui, nos 15 anos analisados de maneira homogênea, ela é a Ana Tércia, minha orientanda em doutorado na PUC de São Paulo, uma excelente professora, mestre, tive a honra de orientá-la em grau de mestrado, e tem ela toda a metodologia muito adequada em trabalho empírico no campo jurídico, então, nosso artigo carrega gráficos, etc. E uma das conclusões é que nos 15 anos analisados, de 92 a 2007, 92, que é quando o Brasil adere à Convenção Americana, pelos 15 anos analisados, nós tivemos aí, por ano, apenas uma média de 6,8 casos por ano em que a Convenção Americana foi mencionada. Então, o universo é bastante, ainda até 2007, ainda era bastante restrito. Os temas, fundamentalmente, o tema depositário infiel, prisão civil depositária infiel, localizamos 31 acórdãos, 30% dos casos, e a questão da possibilidade de execução provisória da pena, 15 acórdãos, o que corresponde a 14,7% do total de casos. Então, essas foram as matérias reinantes, e esta é uma conclusão parcial desse estudo, que nós queremos avançar para o período posterior, e eu tenho certeza, estou muito ansiosa para compreender os nossos achados de 2007 a 2019, que é outro marco temporal que nós estamos pesquisando, porque, vejam, aí, sobretudo os casos, como eu disse, aqui os casos se referiam à questão da prisão civil por dívida, ou execução provisória da sentença, casos ligados à liberdade pessoal, abusos cometidos pelo Estado, que gravitam em torno, aí, muitas das vezes, instituições criminais, e pela garantia do habeas corpus. Então, eu termino aqui essa intervenção fazendo esse chamado. O quão importante, e aí no próximo evento, professor Marcílio, eu já vou me colocar nesse desafio de trazer outros dados, com uma pesquisa com marco temporal de 2007 a 2019, até para compararmos, porque a minha intuição, e tenho acompanhado a jurisprudência do Supremo de forma não sistemática, não com estudos empíricos, com balanço, com gráfico, mas eu percebo cada vez mais, nos julgados emblemáticos do Supremo, um diálogo mais intenso com a jurisprudência interamericana. Por exemplo,
a criminalização da homofobia, a ADO, que foi julgada, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ano passado, em fevereiro. Eu me recordo dos votos mencionando aí a opinião consultiva da Corte Interamericana. Então, a nossa resolução, que foi adotada pela Comissão em tempos pandêmicos, a resolução número 1 de 2020, serviu também de motivação para decisões recentes do STF. É com grande alegria que vejo que há esse desafio, né, de estreitar esse diálogo. Esse diálogo é fundamental, e eu lembro o quão importante eventos como esse, para que nós possamos fortalecer novos olhares, para que nós possamos fortalecer a emergência desse novo paradigma jurídico, pautado na centralidade da dignidade humana, nos direitos humanos e no Estado constitucional e convencional de direitos. Eu creio que este é um ponto central. Eu repito, nada adianta termos cláusulas de abertura constitucional reféns de mentes fechadas, e eu lembro que, pelo controle de convencionalidade, aqui a grande preocupação do sistema interamericano é estreitar esse diálogo. Lembro aqui a própria jurisprudência da Corte Interamericana, quando realça, justamente, no caso Amonacy Arellano, que quando o Estado ratifica um tratado no exercício pleno da sua soberania e contrai obrigações jurídico-constitucionais, o seu poder judiciário tem o dever de aplicar os parâmetros interamericanos. Portanto, meu querido amigo que foi presidente da Corte Interamericana, Eduardo Ferrer, num artigo, lança luzes ao juiz interamericano. Eu lanço luzes ao legislador interamericano, ao gestor interamericano. Todos nós, esses parâmetros protetivos interamericanos que salvam vidas, são fundamentais para fortalecer os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito na nossa região. Eu concluo lembrando que o sistema interamericano salvou e salva vidas. O sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras na nossa região, contribuiu para impulsionar as transições aí democráticas, todo o tema da justiça de transição, contribui para fortalecer a institucionalidade democrática e para assegurar os direitos das pessoas e grupos em maior situação de vulnerabilidade. Então, eu creio que eventos como esse são essenciais para que nós possamos semear uma nova cultura jurídica, à luz do sistema jurídico multinível, em que temos a arena local, regional e global, abertas a empréstimos, a diálogos, a impactos, influências mútuas e recíprocas. Que nós tenhamos essa interpretação cosmopolita e dialógica, que tenha como, eu diria, princípio maior, inspirador, o princípio da dignidade humana como ponto de partida e de chegada de qualquer leitura hermenêutica que se faça. Portanto, creio que nós temos esse desafio na cultura jurídica de fortalecer a emergência desse novo paradigma jurídico, de abraçar a dignidade humana como grande vetor que radica todo este paradigma jurídico e de abraçar a lente multinível, dialógica, em que temos as três arenas permeáveis a diálogos, a incidências e a impactos mútuos e recíprocos. Que nós possamos, portanto, eu creio, contribuir com esta causa, contribuir para uma cultura jurídica emancipatória e transformadora, guiada pelo valor maior da dignidade humana. Agradeço muitíssimo, professor Marcílio, a honra desse convite e deixo esse apelo, esse convite a cada um de vocês. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Flávia. É uma grande satisfação ouvi-la e é uma grande alegria ver incorporado ao seu pensamento, que já é tão criativo, essa simbologia do pensamento visual, metafórico, imagético. Eu acho que o direito, durante muito tempo, foi esse pensamento visual, metafórico, imagético. A gente esqueceu, durante 100, 150 anos, o poder da imagem no discurso jurídico. Recuperar isso me dá uma grande alegria. Mas falemos disso depois, no final, onde a gente vai ter espaço para mais perguntas e mais indagações. Eu tenho a alegria agora de passar a palavra a esse grande amigo, grande colega
da Universidade Federal da Paraíba, professor Valério Mazzuoli, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, professor Valério, doutor em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, também um destacado autor do Direito Internacional, com estudos pós-doutorais na Universidade Clássica de Lisboa, sob a batuta do professor Jorge Miranda. Professor Valério, uma grande alegria. E pianista de mão cheia, é preciso que se diga isso, autor de um estudo fantástico sobre a obra de Chopin, entre outras qualidades para além do jurídico, também chefe de cozinha renomado, faz aí uns pratos de encher água na boca. Meu amigo, uma grande satisfação tê-lo aqui entre nós de novo na Universidade Federal da Paraíba. Muito bem-vindo. Meu grande amigo Marcílio, bom dia a todos e todas. Começo cumprimentando você, Marcílio, e dizendo da minha alegria de estar contigo e da minha tristeza de não poder estar 4h30 da tarde na sua casa, tocando piano e tomando um vinho, como todas as vezes que eu fui a Paraíba, você sempre me convidou e me levou à sua casa para a gente compartilhar momentos litero-musicais, que é algo que eu adoro fazer aqui em casa, e eu estou te devendo uma dessa aqui. A Flávia esteve conosco com a Melina Faquinha aqui, e não obstante o voo dela ser 4 da manhã, ela conseguiu chegar com 10 minutos no aeroporto para pegar o avião, porque a gente queria que ela ficasse a noite toda aqui. Então, isso é importante na vida da gente também, né? Ter essa amizade, mas ter os momentos em que a arte penetra o nosso coração, em que a música penetra o nosso coração, e o Marcílio é a nossa estrela maior do direito e arte no Brasil, por isso tem essa sensibilidade. Então, fico muito feliz e agradeço ao Marcílio essa amizade, essa parceria de tantos anos, e essa pessoa sublime que ele é. E quero agradecer e fazer as minhas homenagens, cumprimentando o professor Marcílio Franca, a toda a Universidade Federal da Paraíba, a professora Maria Creuza Borges, ao professor Luciano Maia, que coordenou uma obra belíssima sobre controle de convencionalidade, me homenageou na obra, eu fico extremamente, que não tive a oportunidade de agradecê-lo ainda, estou fazendo agora, agradecê-lo pessoalmente, vamos dizer assim, pessoalmente, assim, nós nos vendo, nos olhamos, agradeci por e-mail, mas agora essa é a grande oportunidade. Obrigado, Luciano, pelo carinho que você teve com o Yuga de coordenar essa obra belíssima. Quero agradecer a todos que eu estou vendo aqui, ao Pedro Igo, Franklin, Heloísa, Genésio, todos os amigos que estão aqui, que aparecem aqui na minha tela, são vários, e destacar que aqui na nossa sala, nessa sala virtual, eu tenho 3 grandes amigos aqui também. Acabou de entrar o Dr. Valdir Alves, procurador regional da República da 4ª Região, que escreveu um livro comigo sobre acumulação de cargos públicos, foi meu colega de doutorado, e nós, né, nos apaixonamos um pelo outro, vamos dizer assim, a gente tem uma amizade até hoje, com a família dele, com a esposa dele, com os filhos dele, como se fosse irmã minha, sobrinhos meus, o que a vida acadêmica me trouxe. Obrigado, Valdir. A doutora Marcele e o doutor Cledson tem muito do que eu vou falar aqui hoje. 2 promotores de justiça do Estado de Mato Grosso, doutora Marcele, presidente da Confraria do Júri, titular do Júri da Capital, e o doutor Cledson trabalha no GAECO, no combate ao crime organizado. E um prazer tê-los aqui comigo, e já vou explicar por que é muito importante a presença deles, porque tudo que eu vou falar, eles são coautores. E, last but not least, a minha querida, né, por último e não menos importante, a minha querida, estimada, amada, referenciada, Flávia Piovesan. Porque a Flávia, ela foi e é e continua sendo um norte para todos nós. Ela também era uma menina. Eu era um menino, eu tinha 3 anos a menos que ela. Quando nós nos conhecemos, a gente tinha 20 e poucos anos, na verdade era essa, eu devia ter 22, por aí, 21, 22 anos, e foi um amor à primeira vista da minha parte, e conheci todas as suas obras, todos os seus trabalhos. Eu devo muito aos livros da Flávia Piovesan, eu devo muito a tudo que ela produziu, eu devo muito a ela, aos estudos dela, a paciência dela, a hombridade dela, a seriedade dela, o amor dela, o carinho dela, que ela se espraia para pessoas desconhecidas como era eu há 25 anos atrás,
e para os seus alunos, e para os seus amigos, e para todas as pessoas que o cercam. A Flávia é um grande exemplo para nós, por isso que tem um papel grande hoje na Comissão Interamericana, porque exatamente os órgãos internacionais precisam de pessoas como ela, engajadas, decididas, e que só fazem o bem e trazem o amor no seu coração. Portanto, é uma grande alegria novamente estar com a professora Flávia Piovesan nesse momento, que eu tenho uma honra inenarrável. E para falar de um tema que envolve o controle de convencionalidade, e um tema que eu confesso que eu estou até um pouco, de certa maneira, inseguro. Vou explicar por quê. Porque eu terminei ontem de escrever sobre esse tema. E aqui, professor Marcílio, é a primeira vez que se está falando disso no Brasil. Se eu vou falar certo ou se eu vou falar errado, é a história que vai dizer, e tudo isso é preliminar, mas, na verdade, nós acabamos de escrever um livro, eu, a doutora Marcele e o doutor Cledson, sobre o controle de convencionalidade pelo Ministério Público. O papel do Ministério Público no controle de convencionalidade. Não existia livro no Brasil sobre esse tema. Pouquíssimos trabalhos suscitavam o tema do controle de convencionalidade pelo Ministério Público, tudo bem, mas uma obra específica, analisando as ações do Ministério Público, quando ele intervém, quando ele não intervém, quando ele controla e quando ele afere, não existia. Nosso livro está indo brevemente agora para a editora Forense, e realmente eu vou resumir aqui para vocês o nosso pensamento, e que ainda tem que estar um pouco amarrado, então eu vou fazer uso dos meus apontamentos, se me permitirem. Mas a primeira coisa... Suspense tenebroso, Valério nos obrigou agora. Asseguro que não foi ninguém do Ministério Público que caçou a palavra dele. Não. Na hora que ele vai dizer o centro da questão, ficamos aqui em câimbras para escutar agora. Qual é um tema tão inédito que continua inédito mesmo após o pronunciamento dele. Ou então foi a concorrência da editora Forense que não quer que ele divulgue a obra. Professora Creus, ele deve voltar a se conectar, não é isso? Tem que ficar, então... Um abraço, Luciano de Maia. Professora Maria, é bom tentar estabelecer o contato por telefone ou pelo WhatsApp com o professor Valério? Eu acho que ele deve retomar. Quando você estabelece o contato, eu posso só fazer, então, um comentário à fala da professora Flávia Piovesan? Pois não, Luciano. Veja só. Luciano. Valério disse uma coisa importante. Ele e Flávia são relevantíssimos. Porque tinha Cansado Trindade, e ainda tem Cansado Trindade, que tinham uma grande base doutrinária que ajudou toda a primeira geração dos que lutavam pelos direitos humanos, mas eles vieram aplicar concretamente no direito brasileiro, no direito constitucional. Ele internacionalista e Flávia internacionalista e constitucionalista. De tal maneira que o papel desses dois, eu ainda acrescento também André de Carvalho Ramos, é transformador. E eu lembro que o Supremo Tribunal Federal chegou a declarar inconstitucional a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, silenciou agora, estava só lhe elogiando, você e Flávia, e o seu papel... Será que caiu de novo? Não, você não caiu, você alçou um voo ainda mais alto. Devolva a palavra. Imagina. Desculpe, eu não sei o que houve aqui. Bom... Professor Valério, se me permite... Pois não. Eu acho que o senhor parou quando estava falando em relação à obra, né, em relação ao Ministério Público, só para dar uma ideia do lapso temporal. Isso. Deixa eu tentar retomar aqui. Hoje está tudo, a tecnologia está nos... né? Bom, então, escrevemos esse trabalho e eu vou tentar resumir ele aqui para os colegas. Bom, eu tenho uma ideia, isso desde a segunda ou terceira edição do meu livro de controle de convencionalidade,
há um gênero que é o exame de convencionalidade com duas espécies, a aferição e o controle de convencionalidade. A Corte Interamericana só fala em controle. Eu divido em aferição e controle. Essa aferição, eu estava indo para uma palestra no Piauí, no avião me veio isso. Olha, se a Corte Interamericana emite opiniões consultivas e essa opinião consultiva ela não decide um caso concreto e não retira a validade da norma, ela não está controlando. O que é controle de constitucionalidade? O controle é quando atinge a validade da norma. Então, se eu declaro uma norma inconstitucional, eu controlei. E se eu não declaro a norma inconstitucional e eu digo, me parece que ela é inconstitucional? Não tem controle, mas tem uma aferição. E eu divido isso no meu livro de maneira muito clara, eu sei que até em concurso para o Ministério Público já caiu essa questão que é minha. Eu divido isso entre aferição e controle. Aferição de convencionalidade é um exercício que se faz, mas de compatibilização da norma com o Tratado Internacional de Direitos Humanos, porém sem invalidação da norma sobre a qual recai a aferição, é dizer, sem que se retire da norma por ato institucional a sua validade intrínseca, né? Quando, por exemplo, a Corte Interamericana omite uma opinião consultiva, ou seja, o expediente sem força de res iudicata, e controle, quando a norma é invalidada pelo órgão controlador com poder para tanto, né? Então, nesses casos, para além de uma verificação prévia, que eu nomino isso na minha doutrina de aferição de convencionalidade, há verdadeiro, na minha opinião, controle e invalidação da norma. E nesse sentido é que nós dividimos num plano um livro sobre o Ministério Público quando ele afere e quando ele controla a convencionalidade das leis. Isso se deve, em primeiro lugar, à evolução da jurisprudência da Corte Interamericana, né? Então, a evolução, todos conhecem, começou em Almonacid Arellano versus outros versus o Chile, depois os trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, depois o caso Montiel Flores e outros versus México, o controle de convencionalidade já não era mais um tipo de controle, era verdadeiro controle, depois esse controle passou a ser primário, depois na evolução esse controle em Montiel Flores passou a ser também mais reforçadamente ex officio. Hoje, com Garífuna de Punta Pedra versus Suriname, por exemplo, o controle tem que ser ligado aos aspectos internacionais da matéria e os princípios internacionais relativos à matéria. Eu sempre dou exemplo, é um controle de um ser humano mulher, que é um ser humano mulher criança, que é um ser humano mulher criança com deficiência, que é um ser humano mulher criança com deficiência refugiado, que é um ser humano mulher criança com deficiência refugiado indígena. Ou seja, a sentença teria que tratar nessa interseccionalidade de todos os aspectos e princípios internacionais. E o caso Gelman, é aí que vem, a Corte Interamericana diz, não é um controle só do Poder Judiciário, os juízes também, ela usa essa expressão, controlam a constitucionalidade, mas todos os órgãos vinculados à administração da justiça. Eu, no meu curso de Direitos Humanos, desenvolvo um capítulo sobre a Polícia Judiciária Civil, que eu entendo que afere a convencionalidade, não controla, porque deve desembocar a questão no Ministério Público e no Poder Judiciário. A Defensoria Pública, o grande papel da Defensoria Pública na aferição de convencionalidade das leis, o Poder Judiciário, quando afere na capacidade consultiva e quando controla, quando invalida a norma, mas faltava no Brasil, creio, salvo o melhor juízo, um trabalho que estudasse a fundo o Ministério Público, né? E especialmente a instituição Ministério Público, tão importante para o nosso país, e que tem que efetivamente conhecer e aplicar os tratados internacionais de direitos humanos. Então, eu dividirei minha fala aqui brevemente em duas partes. Primeiro, quando o Ministério Público afere a convencionalidade das leis e quando o Ministério Público efetivamente controla essa mesma convencionalidade das leis. E quando ele afere, eu dividiria também em duas partes. Quando ele afere por provocação na ação civil pública e na ação popular, e quando ele afere na condição de custo iuris nos termos do Código de Processo Civil. Bem assim, quando ele afere no controle abstrato de normas, numa segunda divisão, e quando ele afere por iniciativa própria, é dizer, esponte sua nesse primeiro momento. Num segundo momento, quando ele controla, né, eu diria que o Ministério Público está controlando, primeiro, nos procedimentos de tutela de interesses meta-individuais,
e aí dividiríamos na ação civil pública e nos ajustamentos de conduta para exigências, para adequação às exigências convencionais, e no segundo momento, claro, é evidente que teria que culminar nisso, é na persecução penal, especialmente também em 2 momentos, quando do arquivamento do inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal e na promoção da ação penal pública pelo órgão do Ministério Público. Então, nesse sentido, é que, primeiro, nós temos a jurisprudência do caso Gelman. Segundo, temos que hoje o Ministério Público não é mais custos legis, fiscal da lei, ele é custos iuris. A Constituição diz que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica. O que é ordem jurídica? Uma vida não dá para saber o que é ordem jurídica, né? Quais são os requisitos da ordem jurídica, se ordem jurídica tem que ser regra estatal, se lex mercatória vale como ordem jurídica ou não vale, se corporações podem criar normas. Teria que escrever mais um livro sobre o que é ordem jurídica. Mas a Constituição diz que o Ministério Público é o defensor da ordem jurídica, dos direitos sociais, individuais indisponíveis. E sendo defensor da ordem jurídica, dessa ordem jurídica fazem parte todos os tratados internacionais de direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, não é mais viável dizer que o Ministério Público é custos legis quando da sua ação de custos legis, quando intervém como custos legis. É muito pouco ser fiscal da lei ou lei lato sensu, como que se quiser colocar a Constituição, lei lato sensu, a ordem brasileira lato sensu. O Ministério Público na sua condição de custos iuris, ou seja, na sua condição de fiscal de toda a ordem jurídica, incluindo os tratados de direitos humanos. Então, num primeiro momento, nós teríamos aqui, nesse estudo dessa função essencial do Estado, sem a qual a ordem jurídica e o regime democrático não logra efetiva proteção no Brasil, a aferição de convencionalidade pelo MP. Aferição. E aqui, nesse caso, nós estamos, portanto, dentro de um processo, porque vai ser decidido pelo Poder Judiciário. Então, o Ministério Público afere e quem controla é o Poder Judiciário. Aqui a questão é endoprocessual. Endoprocessual, diferente do controle de convencionalidade pelo MP, que eu vou explicar quando ele não precisa da chancela do Poder Judiciário, quando dentro da própria instituição ele resolve a questão aplicando os tratados de direitos humanos, que então, portanto, é fora do processo e extraprocessual. Então, a primeira diferença é essa, aferição de convencionalidade pelo Ministério Público endoprocessual, controle de convencionalidade. Existe isso, me perguntam? Talvez eu tento convencê-los hoje de que existe. Isso vai estar na nossa obra com Marcelo e Cledson, portanto, fora do processo extraprocessual. Como eu disse, aferir a convencionalidade é analisar a compatibilidade das normas com os tratados sem invalidação da norma. E controlar a convencionalidade é aferir essa mesma compatibilidade da lei com os tratados, porém invalidando a norma menos benéfica. Quando que o Ministério Público afere? Por provocação ou por esponte sua? Por provocação, nós sabemos que a Constituição brasileira, no artigo 127, estabeleceu as funções típicas do Ministério Público, dentre as quais a defesa da ordem jurídica. Então, como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, ele vai aferir a convencionalidade dos atos normativos postos em questão nas demandas processuais em que atuar como interveniente. Porque, como órgão interveniente, possui faculdades e ônus no processo e atua na defesa de um interesse, seja de pessoas determinadas, incapazes, fundações, de um grupo determinado de pessoas, interesses coletivos, individuais homogêneos, ou de um grupo indeterminável de pessoas, direitos difusos. Então, dentre essas hipóteses, é certo que em várias delas o Ministério Público age por provocação, ou seja, como órgão interveniente, custos iuris. E nesses casos, então, nos parece que duas hipóteses são importantes de ser estudadas. Primeira, quando ele afere por provocação na ação civil pública e na ação popular. Segundo, quando ele afere como custos iuris nos termos do Código de Processo Civil. Vejamos cada uma delas. Quando o Ministério Público afere a convencionalidade na ação civil pública e na ação popular? A ação civil pública, todos sabem, o instrumento para defesa em juízo de direitos transindividuais. Visa a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico,
tendo como legitimados, além da União, estados, municípios, autarquias, etc., o Ministério Público. Portanto, como interveniente, o órgão ministerial vai ter vista dos autos após as partes e deve ser intimado de todos os atos processuais, podendo requerer produção de provas, medidas processuais e, nessa oportunidade, antes de adentrar ao mérito, deve verificar a compatibilidade das normas internas com os tratados de direitos humanos ratificados. Da mesma maneira, quando ele for analisar o mérito, ele deve perquirir a aplicação e interpretação das normas de direitos humanos na ordem brasileira. Ou seja, como órgão essencial à função jurisdicional do Estado, é evidente que o membro do parquê ele deve se posicionar pelo afastamento da norma contrária às normas de direitos humanos, se for mais benéfica a tutela prevista na norma convencional, em homenagem ao princípio pro homine. Então, em caso de conflito entre a norma interna e a prevista no Tratado de Direitos Humanos, o Ministério Público opta pela fonte que proporciona a norma mais favorável à pessoa protegida, porque o que se visa também aqui é a otimização e a maximização desses sistemas internacional e interno de proteção dos direitos humanos. Então, portanto, defender a ordem jurídica enseja a defesa da Constituição e de todos os tratados de direitos humanos. Então, quando ele é chamado ao processo como guardião da ordem jurídica, deve perquirir essa compatibilidade, independentemente se a decisão foi contra o Brasil, que faz coisa julgada, res judicata. Mas a jurisprudência da Corte Interamericana é sólida no sentido de que a decisão para terceiros estados vale como res interpretada. Então não tem essa história que até o STJ, certa feita, já disse, quando foi analisar a descriminalização do crime de desacato, de que, olha, essa decisão foi contra a Colômbia, não foi contra o Brasil. Por favor, nem vai ter decisão contra o Brasil nesse sentido, porque já tem decisão contra outro Estado. Então, o sistema não funciona dessa maneira. Interprete-se, aceite-se a sentença como res iudicata para o país em causa e como res interpretata no caso do Brasil, e o Ministério Público tem que saber exatamente isso. O mesmo raciocínio deve ser utilizado, na nossa opinião, quando ele atua como custos iuris em sede de ação popular. Ação popular, que está lá no inciso 77 da Constituição, vai dizer que qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participa, moralidade, ao meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, etc. E a intervenção do Ministério Público na ação popular, ela se dá em decorrência do próprio objeto da lide, de natureza indisponível. Então, claro que nesses casos vai incumbir, na prática isso não tem sido visto, mas eu acho que a obra vai contribuir nesse sentido, para que o Ministério Público, para que o órgão ministerial afira a convencionalidade das normas em jogo e manifestar pela sua aplicação ou inaplicação. O Dr. Valdir Alves, que nos assiste, tem um belíssimo artigo em obra que eu coordenei, falando sobre essa equivalência dos tratados na ordem interna e essa aplicação pela instituição. Então, isso também já tem que estar muito claro nesse contexto do Ministério Público. Então, nesses dois contextos, na ação civil pública e na ação popular, ainda quando o conteúdo da demanda impuser intervenção ministerial a título de custos iuris, ele tem que proceder esse exame, e isso vem da jurisprudência do caso Gelman. Agora, e quando ele age na condição de custos iuris lá nos termos do CPC, lá do 178 do CPC? Todos conhecem, o 178 do CPC previu a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica em 3 hipóteses. Primeiro, processo que envolve interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana para fim de velar pela justiça do processo e sua decisão. Então, justifica a intervenção, pelo interesse público primário, bem comum, nessa defesa da ordem jurídica, e nesse caso, antes de apreciar o mérito, ele vai ter obrigação de compatibilizar, mas ele não está controlando, porque ele está dependendo da decisão judicial, então ele está apenas aferindo a convencionalidade segundo aquilo que ele entender que é convencional. E aí, poderiam me perguntar, e nós tentamos rebater esse argumento no livro, ainda que sem a crítica, ora, mas ele nem controla a convencionalidade, ele nem afere a convencionalidade, porque o juiz pode decidir diferente. Bom, e por esse raciocínio dizer que um juiz de primeira instância também não controla a constitucionalidade, porque o tribunal reforma a sua decisão?
O tribunal também não controla a constitucionalidade porque o STJ reforma a sua decisão. O STJ não controla a constitucionalidade porque o STF reforma a sua decisão. Quando eu tenho 4 instâncias, juiz de piso, Tribunal de Justiça, STJ e STF, não houve controle de constitucionalidade nas 3 instâncias inferiores porque o STF deu uma decisão contrária? É isso que parece que a doutrina brasileira não entende. Claro que houve controle de convencionalidade, ou de constitucionalidade, mas o controle não precisa ser o mesmo. São expectativas diferentes. Houve um controle, mas pode ser que o controle foi equivocado e um tribunal corrigiu o outro. E o STF confirma a decisão de primeira instância. Quer dizer, não há que se falar que o juiz não controlou a constitucionalidade porque a sua decisão foi reformada. Houve tentativa de controle, ele tinha competência de controle. E o Ministério Público tem essa mesma competência, tanto no plano interno, quanto quando depende do órgão do Poder Judiciário para a decisão. E a competência dele é tão própria que o próprio Superior Tribunal de Justiça já disse, num caso, por exemplo, de 2003, relator ministro Barros Monteiro, que o MP não está obrigado a se manifestar, por exemplo, sempre em favor de um litigante incapaz. Por exemplo, tem que manifestar em favor do incapaz. Não. Se ele está convencido que a postulação do menor não aproveita nenhum fomento de juridicidade, é possível opinar pela sua improcedência. Essa é a liberdade funcional e que tem que ter nesse esquadril de atuação proba do Ministério Público, reconhecido também pelos tribunais, e isso acaba tendo reflexos no controle de convencionalidade. Porque nesse diálogo que deve ser travado pelo parquê na sua atuação de custos iuris, nós temos que levar em conta tanto os precedentes da Corte Interamericana, a instância última, buscando a integridade, quanto aquilo que é a norma mais benéfica para o ser humano sujeito de direitos, que pode não ser a decisão das instâncias internacionais. Então, também, o Ministério Público vai ter que começar a trabalhar bem com o pro-homine, porque aqui é muito difícil, o Judiciário também tem grande dificuldade, mas, enfim, é um exercício. Por outro lado, o próprio STJ já decidiu que, com fundamento no artigo 232 da Constituição, que, em caso de comunidades indígenas, quando evidenciado o interesse das comunidades indígenas, e o Ministério Público ele tem que aferir a constitucionalidade, nós colocamos convencionalidade, antes de apreciar o mérito da lide, e dizendo que haverá intervenção obrigatória do Ministério Público nesses casos, e, portanto, verificando se houve ou não houve lesão a direitos e garantias constitucionais, e aqui nós acrescentamos convencionais dos povos indígenas previstos no ordenamento jurídico brasileiro, nessa ordem jurídica da qual se integra Constituição e tratados. E aqui há vasta jurisprudência do sistema interamericano, a começar pelo caso da comunidade garífuna de Punta Piedra e seus membros versus Honduras, eu tinha dito Suriname antes, Honduras, e que decidiu que o Estado deve interpretar a sua legislação interna nos termos da jurisprudência interamericana e dos padrões internacionais aplicáveis à matéria. E advertiu o Estado da relevância dessa interpretação, que não é só do Poder Judiciário, também do Ministério Público. Então, quando ele atua como custos iuris, por força desses dispositivos, está também aferindo a convencionalidade e aplicando a jurisprudência também em vários casos, como comunidade Maiana Sul-Mauastin contra a Nicarágua, Iaxiacha versus Paraguai, Chamok Kazek versus Paraguai, Kalini Lopono versus Suriname, para citar alguns, dentre tantos outros. E no segundo momento, correndo um pouquinho, o Ministério Público aferiria a convencionalidade no controle abstrato de normas, exponte sua, ou mesmo como custos iuris. Porque nós sabemos que a Constituição coloca um rol de legitimados para o controle abstrato de normas. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República é um dos legitimados, está no inciso 6 lá do artigo 103, né? Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado do DF, Assembleia Legislativa do Estado do DF, Conselho Federal do AB, Partido Político de Representação no Congresso, Confederação Sindical, Entidade de Classe, para pular os 6 e deixar ele por último, Procurador-Geral da República. E assim fazendo, veja, caso numa ação deflagrada, num controle abstrato, deflagrado perante o STF, o chefe do Ministério Público da União atua como legitimado.
Então, deflagrando perante o STF o controle respectivo, e assim agindo, ele vai, em primeiro lugar, realizar o primeiro juízo de convencionalidade. Veja, quando ele propõe uma norma, uma ação de inconvencionalidade, uma ADI, uma ação direta de inconvencionalidade, né, ele está realizando o primeiro juízo de convencionalidade. Isso é muito bonito, ninguém nunca falou isso no Brasil. E caso ele entenda pela incompatibilidade da norma em relação ao tratado, ele vai caber a propositura ou da ação direta de inconvencionalidade, seria a de inconstitucionalidade e inconvencionalidade, eu faço o paralelo, ação declaratória de convencionalidade, a gente muda o nome, ação direta de inconvencionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental previsto em tratado equivalente à emenda. Claro, para esses tratados equivalentes às emendas. Hoje, apenas 3 tratados têm essa equivalência. Convenção das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo à Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção de Marrakech, que dá às pessoas cegas ou com deficiência visual o direito ao livro impresso. São poucos tratados, mas de qualquer sorte, teoricamente, é algo a se explorar a possibilidade do Ministério Público atuar. E, no segundo caso, nós devemos verificar quando que o Ministério Público afere essa convencionalidade por iniciativa própria, dentro do uso das suas... quando ele afere a convencionalidade por provocação nesse mesmo controle concentrado, que seria uma segunda hipótese. E essa provocação também a título de custos iuris. Nós sabemos, então, que o MP tem legitimidade para propor essas ações, contudo, os legitimados são vários, como eu disse, e ainda que ele não tenha proposto a ação, como eu me referi anteriormente, ele vai atuar no feito a título de antigo custos legis, que não adotamos mais essa terminologia, agora custos iuris, e ao ser provocado, também no parecer, ele deve controlar a convencionalidade. De certa maneira, a Procuradoria-Geral da República tem feito isso, se manifestando, dizendo, olha, eu entendo que essa ação proposta pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela mesa da Câmara dos Deputados, ou pelo partido político tal, eu entendo que essa ação proposta deve ou não deve prosperar, porque é convencional a norma, mas nesse caso ele não está controlando, porque ele opina e ele está, na minha opinião, aferindo. No caso da DPF 320, que foi proposta pelo PSOL, que tem como fundamento as decisões vinculantes da Corte Interamericana, o Procurador-Geral da República, ele foi provocado a se posicionar e ele se manifestou nesse caso, dizendo sobre a convencionalidade da norma. O partido político requereu na DPF que os órgãos do Estado dessem cumprimento integral à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Procurador-Geral da República destacou que somente seria possível negar a eficácia da convenção se fosse declarado inconstitucional o ato de incorporação. Portanto, que eu, evidentemente, que espero que não aconteça isso no Brasil, né? Isso o judiciário não faça isso. E no exercício desse seu mistério, ele insistiu acertadamente, na nossa opinião, que a República deveria cumprir o determinado pela Corte. Veja, exemplos lindos de aferição. E por último, e o segundo momento, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, me perdoem, o segundo momento seria quando ele controla, que aqui parece que é a grande novidade, né? O Ministério Público controla a convencionalidade, o Ministério Público invalida a lei, não seria só o Judiciário que faz isso, né? Nós resumimos esse livro num artigo menor, de 30 páginas, e está saindo agora na revista do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, provavelmente vai sair antes que o livro, e eu já posso disponibilizar para os colegas. Nós enfrentamos esse tema no seguinte sentido. Quando o Ministério Público controla, para além de aferir a convencionalidade, nós colocamos aqui duas hipóteses. Primeiro, nos procedimentos de tutela de interesses meta-individuais, com duas subdivisões, controle na ação civil pública, agora controle na ação civil pública, lá vimos a aferição, e, segunda hipótese, nos compromissos de ajustamento de conduta para adequação às exigências convencionais.
E segundo, na persecução penal, também com 2 subdivisões. O arquivamento do inquérito e procedimento de investigação criminal e, número 2, a promoção da ação penal pública. Vejamos, então, rapidamente cada uma dessas 2 hipóteses. Vamos lá, então, a primeira, o controle de convencionalidade nos processos de tutela de interesses meta-individuais. Dentre as funções do MP, está lá no artigo 129.3, a promoção do inquérito civil público para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses. Então, como seria o controle de convencionalidade na ação civil pública e no que tange ao compromisso de ajustamento de conduta? Veja, a ação civil pública, em que tem por legitimado o Ministério Público, vai visar a responsabilização por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens, a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, quando o Ministério Público propõe uma ação civil pública, esse controle vai ter natureza difusa, devendo se encontrar fundamentadamente exposto na causa de pedida à demanda. E embora não implique a retirada da norma em desacordo com o direito internacional de direitos humanos, determina a atuação ministerial contra um caso definido de violação a bens jurídicos e interesses de toda a sociedade. Aqui é muito fino isso, cuidado. É controle de convencionalidade o exercido nessa fase extraprocessual, porque permite à instituição deflagrar e definir os moldes da resposta do Estado contra o agente violador da ordem jurídica. No encadeamento com o controle exercido pelo Ministério Público, no âmbito do Poder Judiciário, o controle de convencionalidade, no limite da ação civil pública, vai ser exercido de maneira incidental e, por conseguinte, exposto no plano da fundamentação dos seus julgados, também sem implicar em retirada da norma inconvencional, mas determinando ao agente violador da norma o atendimento às providências decorrentes daquele controle. Então, ao ajuizar a ação civil pública, o Ministério Público não se limita apenas em reclamar o controle, mas antes ele realiza essa providência como pressuposto da sua atuação protetiva de bens jurídicos da sociedade, provocando o sistema de justiça a, exercendo o mesmo controle agora em outro plano, garantir a proteção dos bens violados. É por essa razão que o Ministério Público, em tese, na nossa opinião, realiza perfeito controle das leis ao ajuizar a ação civil pública, sem que o Poder Judiciário realize idêntica providência. E há vários exemplos. O Ministério Público Federal ajuizou em 2012 uma ação civil pública em face do IBGE, visando a obtenção de dados de 45 crianças que, de acordo com o censo demográfico, não encontravam regularidade regularmente registrada no cartório. E, apesar de ter sido deferida a medida liminar, nesse quadro, o MPF também realizou o controle de convencionalidade, resultando na ação civil pública em face daquela fundação federal. E citou os artigos 18, 20, 19 e 20 da Convenção Americana, direito ao nome, proteção da criança e direito à nacionalidade, e vários artigos da Convenção da ONU sobre direitos das crianças. E o TRE, ao receber o recurso de apelação, né, porque o juiz tinha julgado improcedente, ele se filiou à tese desenvolvida pelo parquê e reconheceu a obrigação de cumprimento da medida, citando que a Convenção dos Direitos da Criança também prevê em seu texto direito ao nome, tarará, tarará, tarará. Foi um grande exemplo de controle de convencionalidade pelo Ministério Público. No entanto, veja bem, a medida do TRE teve liminar concedida por oportunidade do julgamento do recurso de apelação no TRF3, foi objeto de suspensão pela presidência do STF, sob o entendimento de que afastar o sigilo estatístico imposto pela decisão contrastada dispõe de potencialidade lesiva à ordem pública por abalar a confiança daqueles que prestam as informações no IBGE. Aí, na nossa opinião, o MPF e o TRF3, na nossa opinião, realizaram corretamente o controle de convencionalidade
e o juízo de primeira instância e o STF não fizeram. Mas não descartamos a hipótese de que houve controle na nossa, pelo menos nesse âmbito teórico no qual nos encontramos agora, podemos mudar de opinião mais tarde, mas quer parecer que o MPF efetivamente controlou. E, no segundo momento, os compromissos de ajustamento de conduta para adequação às exigências convencionais. Seria uma outra hipótese. Ou seja, além de peça preliminar e preparatória para o ajuizamento de uma ação civil pública, que visa acionar o Poder Judiciário para a proteção de bens de interesse social, o inquérito civil permite que o Ministério Público tome o compromisso de ajustamento de conduta de quaisquer interessados, com o propósito de adequar às exigências legais. E o Conselho Nacional do Ministério Público, a Resolução 179 de 2017, ele entendeu ser o compromisso de ajustamento de conduta um instrumento que não só atende às exigências legais, mas também legais e constitucionais. Ele ampliou o que está na Lei 7.345 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, né? Então, deve-se hoje interpretar essa decisão do CNP como exigências legais, constitucionais e convencionais. Então, é premente compreender que todos os membros do Ministério Público, eles vão também realizar esse controle com as exigências convencionais. Então, quando o inquérito civil se encerra, não com a propositura de uma ação civil perante o sistema judiciário, mas com a tomada extrajudicial de um compromisso de ajustamento de conduta, o Ministério Público não só afere, como controla a convencionalidade da legislação aplicável, porque é pressuposto da sua própria atuação funcional. E aí há vários casos, tem um caso interessante do Ministério Público do Ceará, que celebrou um ajustamento de conduta com a companhia energética local e citou vários dispositivos de tratados internacionais. O Ministério Público Federal também já controlou a convencionalidade à luz das pessoas, da Convenção das Pessoas com Deficiência, a celebrar o famoso termo de ajustamento de conduta com a Associação Brasileira de Editoras de Livros Escolares, a Abrelivros, né, fundado no artigo 2º e 21 da Convenção, para que ela compartilhe informações em igualdade com as demais pessoas, com as pessoas com deficiência, né, o direito de buscar e receber informações. Foi muito interessante, evidenciando-se assim esse tipo de controle. E por fim, já estou me estendendo, eu preciso terminar, o controle na persecução penal, que aí seria realmente o final e a atuação do Ministério Público no seu grand, né, exercício da sua missão primeira, da sua história e da sua trajetória, o arquivamento, o controle de convencionalidade e persecução penal. E aqui precisamos ver um caso de arquivamento do inquérito policial e de procedimento de investigação criminal e na própria ação, na propositura da ação penal. Nós sabemos que a nova redação conferida ao artigo 28 do CPP, pacote anticrime, né, ele conferiu alinhamento do processo penal com o sistema acusatório, né, cujas raízes já se encontravam estabelecidas lá no 129 da Constituição, que confere ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. Então, veja, respeitando o sistema acusatório, a decisão de arquivamento de qualquer investigação criminal concernente a crime de ação pública deve se resolver no âmbito do próprio Ministério Público. E, segundo esse cenário, será o próprio Ministério Público que vai realizar a investigação criminal, sem a necessidade de remeter os autos correspondentes a qualquer instância do Poder Judiciário. Ora, se realizada a comunicação da decisão de arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial, os autos da investigação são só remetidos à competente revisão dentro do próprio Ministério Público, portanto, eu estou interna corporis. E nessas hipóteses, o Ministério Público, se tiver alguma questão de convencionalidade aqui dentro, ele está, de maneira imediata, controlando a convencionalidade da legislação aplicável, deixando de permitir, por exemplo, a continuidade de ato de investigação ou deixando de promover a correspondente ação penal nos casos em que verificar pretensão contrária aos mandamentos previstos em Tratado de Direitos Humanos em vigor no Brasil. Então, nesse caso, também não temos dúvida, eu, Marcelo e Cledson, que o Ministério Público controlou a convencionalidade, especialmente porque essa decisão tomada, no caso concreto, não escapou aos limites da própria instituição. E na promoção da ação penal pública? A mesma coisa.
mas com uma diferença de tom, porque na ação penal pública, o controle de convencionalidade, ele se faz presente com o afastamento de normas internas que prejudiquem indevidamente a persecução penal em juízo. Então, da mesma forma que o controle de convencionalidade também incide para garantir a regularidade do desenvolvimento de todas as fases da persecução penal, aqui não se esgota e não se limita o oferecimento formal da denúncia, inclusive em favor do investigado ou de acusado. Então, em ambas essas hipóteses, tem um papel preponderante o Ministério Público. Então, nesse sentido, o Procurador-Geral da República, por exemplo, propôs perante o STF a famosa ADI 4424, que visava conferir interpretação conforme a vários artigos da Lei Maria da Penha para o crime de lesão corporal de natureza leve, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Naquela oportunidade, o chefe do Ministério Público da União, além da apresentação dos fundamentos constitucionais cabíveis, realizou aqui agora uma aferição de convencionalidade, demonstrando a exigência legal de representação da vítima para persecução penal e a responsabilidade do seu agressor, que desrespeitava o artigo 5º da Convenção Americana, que é o direito de que se respeite a sua integridade física. E depois de fundamentar a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da legislação processual penal que exigia a representação da vítima, declarou que a ação penal relativa à lesão corporal é pública e incondicionada, e declarou o Supremo Tribunal Federal na mesma linha adotada pelo Procurador-Geral da República. Então, o controle de convencionalidade pelos membros do MP, reconhecendo a invalidade da norma que exigia a representação da vítima para a persecução penal do seu agressor, com a consequente promoção das correspondentes ações penais visando a responsabilização de agentes criminosos, bem assim o controle de convencionalidade da norma pelo Poder Judiciário, são duas instâncias, realizando o processamento das demandas criminais propostas, são obrigações do Ministério Público e do Poder Judiciário, absolutamente independentes do controle realizado pelo STF, né? No entanto, a incerteza prática da efetiva aplicação do controle em tal hipótese pelo sistema de justiça serve para demonstrar a necessidade de aprofundamento das instituições e dos seus integrantes no trato da matéria. E aqui há vários casos de controle no mesmo sentido, isso também no caso Trabalhadores Fazenda Brasil Verde versus o Brasil, reconheceu a imprescritibilidade de crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Em vários casos, também o Ministério Público Militar controlou a convencionalidade da norma, enfim, o Ministério Público Federal, por provocação, apresentou parecer em que realizou, nesse caso, a aferição daquela norma do Código de Processo Penal Militar e tantos outros que eu não vou ter tempo para tratar, mas, em suma, no âmbito da persecução penal, a conduta do Ministério Público é fator primordial. Primeiro, para impedir a impunidade de agentes violadores de direitos humanos das vítimas da criminalidade, mediante remoção de entraves legais incompatíveis com os tratados de direitos humanos e a jurisprudência da Corte Interamericana. Bem assim, se presta, não há dúvida, a garantir o atendimento de direitos e deveres processuais assentados nessas mesmas fontes normativas em favor dos interesses de investigados e de acusados. Eu já vou terminar por aqui, que eu me estendi demais, mas, de qualquer sorte, é um assunto muito novo, está merecendo agora a nossa atenção e espero em breve contribuir com o Brasil com essa obra que vai tratar desses temas do controle de convencionalidade pelo Ministério Público. E os amigos do Ministério Público? Marcílio é do Ministério Público de Contas, Luciano do Ministério Público Federal, Valdir Alves do Ministério Público Federal, Marcele, Clédio e eventuais outros promotores e promotoras de justiça que aqui se encontram. Eu vou ficar muito grato de conhecer exemplos dos seus estados ou das suas esferas de trabalho, para que nós possamos colocar também no livro. Ainda há um tempinho, ainda 10 dias para eu mandar para a editora o texto final, para que o livro possa ficar mais rico. Nós estamos tendo alguma dificuldade de encontrar material, porque o Ministério Público não tem controlado a convencionalidade como deveria, mas eu espero que ele comece, doravante, a usar mais os tratados de direitos humanos. Não tenho dúvida que
que o amigo Luciano Maia deve ter muita coisa, Marcílio, e eu ficaria muito grato de receber eu, Marcele e Cledson, 2 promotores atuantes, combativos aqui do Ministério Público de Mato Grosso, que dignificam o Estado, que estão escrevendo esse livro comigo, ficaríamos muito gratos, estão aqui agora presentes nessa sala, de receber essas informações. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, foi uma satisfação, uma honra, desculpe alongar, um beijo no coração de todos. Muito obrigado, meu amigo. Valério, foi uma satisfação ouvi-lo, uma grande alegria, ainda mais saber desse livro que a gente vai receber em breve. De fato, vou mandar para você uma outra coisa que nós temos tentado implementar aqui, porque uma das coisas que eu tenho tentado fazer aqui no Ministério Público de Contas, de fato, é a incorporação de referências a documentos internacionais, às peças que faço, à atuação que faço. Vou lhe mandar uma outra coisa. Eu gostaria de passar a palavra ao querido professor Luciano Maia, para ele concluir uma rápida referência que ele havia iniciado. Professor Luciano Maia, nos brinde, por favor, com o seu comentário. Serei telegráfico. Eu fazia referência de Valério, de Flávia, André Carvalho Ramos e outros professores de internacional e constitucional, e como tem ajudado a construir no Supremo uma abordagem de direito internacional dos direitos humanos nas suas decisões. Vou simplesmente mencionar um rol de decisões recentes em que a substância, a motivação maior veio da inspiração em tratados internacionais. A recente ADPF sobre liberdade acadêmica, que foi nas eleições de 2018 e ajudou a trazer luzes para as academias. As recentes decisões sobre escola sem partido, todas baseadas nos preceitos internacionais. A discussão sobre homeschooling, o caso já citado por Flávio da homofobia como racismo, eu lembraria uma outra que também participei da sustentação oral, sacrifício de animais para rituais de religiões de matriz africana, a questão do estigma que seria provocado por isso e o conceito de racismo. A aplicação de fundo partidário em percentual equivalente à participação feminina, veio toda a Convenção de Direito da Mulher discutida nessa matéria, a própria discussão sobre a ADPF da não recepção da condução coercitiva, veio uma grande fundamentação. E aí eu aproveito que já estou de carona para brindar a belíssima fala do professor Valério e lembrar alguns temas em que, pela ausência de normativa interna no Brasil e pela ausência da normativa apenas do direito internacional dos direitos humanos, toda a discussão nos temas que eu vou mencionar revelam o que ele está apontando como esse controle de convencionalidade. Tudo que se for discutido nos tribunais sobre consulta prévia como condição de validade de políticas públicas sobre os índios é matéria de controle de convencionalidade, porque a consulta prévia está prevista na Convenção 169. Toda discussão sobre justiça de transição, porque é exatamente a partir dos tratados internacionais e da jurisprudência dos tratados internacionais que nós discutimos a justiça de transição. Toda a discussão sobre racismo e discriminação. Não existe um ato normativo produzido pelo Congresso Nacional, originado do Brasil, que tenha um conceito de racismo e de discriminação. O que nós temos é a Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Convenção sobre os Direitos da Pessoa da Criança. Então, o conceito de discriminação está nesses instrumentos internacionais e são eles que orientam e inspiram qualquer discussão sobre racismo e discriminação no Brasil. E, finalmente, o que veio a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança e está na nossa legislação, que é a ideia dos melhores interesses da criança. E, portanto, é algo que revolucionou a compreensão. Toda discussão que tem um tema sobre os melhores interesses da criança, temos um controle de convencionalidade. Parabéns a esses dois luminares do direito internacional dos direitos humanos, que cada um deles, porque é uma estrela de primeiríssima grandeza e tem em torno de si várias outras estrelas, são vias lácteas do constitucionalismo e do direito internacional dos direitos humanos. Muito obrigado, professor Luciano. Muita satisfação de ouvi-lo sempre. Professor Mazzoli, professora Flávia, eu tive a satisfação, a alegria, na verdade, de dividir com essa estrela, que é o professor Luciano Maia, a condução de uma disciplina de Direito Constitucional para os alunos da graduação esse semestre. E a cada aula era essa mesma eloquência, essa mesma
sabedoria. Bom, pergunto então se há mais alguma questão, algum tema a ser levantado aqui. Eu não quero privar ninguém do direito fundamental ao almoço, mas acho que ainda há tempo de uma ou outra questão. Registrar, professor Marcílio, que o professor Luciano Maia tem dado um show no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, na disciplina que ele divide comigo, Direito Internacional da Educação e Minorias. Os alunos estão aqui presentes e têm prestigiado e presenciado o que nós acabamos de presenciar aqui. E muito obrigada ao professor Valério Mazzoli, eu registrei no chat. Que eloquente palestra, a professora Flávia Piovesan, como disse Marcílio Franca, utilizando a imagem do trapézio para pensar um novo paradigma para o direito internacional dos direitos humanos. Parabéns. Muito obrigado, professora Creuza. Gustavo Tanus, gostaria de fazer uma questão. Professor, por favor, Gustavo. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a todos pelo evento, a professora da pessoa da professora Maria Creuza Borges, professor Valério Mazzoli, professora Flávia Piovesan. É uma honra estar fazendo essa pequena intervenção e estar diante de vossas presenças, ainda que virtualmente. Parabéns pelas excelentes e brilhantes exposições. Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta, assim, também saudar o professor Marcílio e a todos os outros presentes. Gostaria só de fazer uma pergunta à professora Flávia Piovesan. Professora, a senhora mencionou essa emergência desse novo paradigma jurídico e a partir também de um pequeno comentário do professor Marcílio e aproveitando também o que a professora Maria Creuza Borges falou agora há pouco, no final, qual seria, professora, na sua visão, o papel da visualidade no direito? Alguns autores chegam a mesmo a falar sobre uma visualidade jurídica. É o caso da professora Colette Brunschvig, eu não sei se pronunciei corretamente, o professor Marcílio poderia me corrigir, mas qual seria, por exemplo, o papel dessa visualidade jurídica, exemplo de tão manifestada, tão corporificada em obras de arte, para citar apenas um caso. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Professora, por favor. Muito obrigada, Gustavo, agradeço imensamente e também quero aplaudir o meu querido amigo Valério pela brilhante exposição, sempre aprendo muitíssimo, e o queridíssimo também amigo Luciano Maris Maia, são também inspiradores da nossa mesma causa, nós que abraçamos o direito internacional de direitos humanos, direito constitucional, não como disciplinas apenas, mas também como causas existenciais. Eu tenho certeza que falo também em meu nome, mas em nome de ambos. Gustavo, eu adorei a tua questão. Eu acho que ele vai na linha do começo, né, quando o professor Marcílio passava a palavra para o professor Valério, eu me recordo, né, de ter escutado Chopin e, né, quase levitando depois de um evento que nós tivemos no Mato Grosso, mas eu vejo que esse novo paradigma jurídico ele é marcado pela interdisciplinariedade. E se nós avaliarmos o ensino jurídico tradicional brasileiro latino-americano, ele tem sido, e hoje nós temos novos horizontes, mas eu digo, a minha experiência como aluna da PUC de São Paulo, e da minha geração e das gerações passadas, um ensino absolutamente dogmatizado e formal, em que a realidade era uma ficção e a ficção era uma realidade. Ou seja, o ambiente normativo era a fonte exclusiva da nossa reflexão jurídica. E eu creio que hoje, no século XXI, o direito demanda um outro olhar. Um olhar que eu aqui trago, a visão não mais piramidal, senão trapezial e ainda pontilhada, porosa. E nesta visão, o direito dialoga com a arte, o direito dialoga com a literatura, o direito dialoga com a ciência política, com a filosofia, com a economia. Eu creio muito importante a interdisciplinariedade capaz de enriquecer
e ressignificar o fenômeno jurídico, além desta visão integral, direito interno e internacional, somando-se ali, o professor Valério, ali na sua excelente aula, né, fazia menção ao princípio pró persona, que decorre do princípio da dignidade humana, esta visão aberta, cosmopolita, dialógica, em que nós vamos sempre nos orientar pela norma mais protetiva, mais benéfica. Eu desconheço, Gustavo, e me interessaria em ter depois no chat a referência bibliográfica que você fez, da literatura sobre a visualidade jurídica, e eu, assim, defendo, eu acho que nós temos hoje o dever, como professores, professoras, acadêmicos, que nós possamos repensar não só o paradigma jurídico, mas também o método de ensino, não é? Nós temos que fomentar a reflexão crítica, nós temos que dar respostas a problemas graves, desafiadores da nossa realidade, pensar com criatividade, com inventividade, fora da caixa, out of the box, fazer esta pergunta que você faz, de fazer pontes. E eu creio, aqui lembrando, não é, que nós estamos passando hoje, os tempos pandêmicos que, de forma profunda afeta toda, não é, cada uma das nossas vidas, mas eu tenho defendido, e estivemos juntos, o professor Valério e eu, a convite do IDP, e com a queridíssima professora Melina Fachin, num webinário sobre a pandemia, era outro o tema, mas eu volto a esta questão. Hoje, nunca se falou tanto de ciência, ciência, ciência. O nosso futuro está nas mãos da ciência, não só da ciência dos laboratórios, né, que vem a vacina, tudo mais, no campo biológico, médico, saúde pública, mas eu creio que é um tempo que nós temos que nos iluminar com a razão das ciências no plural. Qual é a contribuição das ciências das humanidades para esses tempos pandêmicos, que os desafios estruturais das desigualdades profundas, a região mais desigual do planeta, desafio estrutural do padrão discriminatório histórico que sofrem grupos e pessoas, como povos indígenas, populações afrodescendentes, mulheres, comunidade LGBTI, etc. Então, eu creio que a academia, as universidades têm um grande papel. Por exemplo, no campo do direito tributário, repensar a política tributária, financeira, econômica para a redução da pobreza e assim por diante. Então, eu vejo que é um momento desafiador, mas que também é uma oportunidade para que nós possamos reinventar o paradigma jurídico, a resposta do direito, o papel do direito e os diálogos necessários do direito com a vida. Muito obrigada pela sua indagação. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, professora. Muitíssimo obrigado, foi excelente. Professora, deixa eu reafirmar aqui uma alegria que há alguns anos, em 2017, eu ocupava a presidência da Associação de Direito Internacional, a International Law Association, justamente quando a diretoria aprovou uma moção de apoio à sua indicação à comissão, à função, ao mandato de comissária da Comissão Interamericana. Eu reafirmo a alegria e a satisfação de poder também ter assinado ao lado dos colegas aquela moção. Vejo como nós estamos bem representados na comissão. Muito obrigado. Bom, professor Valério, nós temos aqui uma segunda indagação também, uma recém-mestre pelo nosso programa, a ex-aluna, agora é mestre, doutora Isabel, pergunta o seguinte: professor Mazzuoli, pode haver o controle de convencionalidade de direitos culturais pelo MP, ou apenas fiscalização? Deixa eu ligar o meu microfone aqui, acho que está ligado. Você chegou a escutar bem? Conseguiu escutar? Ouvi? Vocês me ouvem? Pronto. Excelente, agradeço a pergunta, muito boa. Veja bem, aqui vai depender, né, em que sede nós estamos, né? Se for uma sede da ação popular, lá prevista na Constituição, que vai visar a anulação
de um ato lesivo ao patrimônio público, ou entidade de que o Estado participa, a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, né, e etc., nesse caso, a gente teria uma aferição. Mas a questão dos direitos culturais, ela pode ser debatida em sede concentrada, né? Eventualmente, teria que ver um exemplo hipotético para isso, e se conhecer um exemplo concreto, por favor, me passe, que eu vou fazer muita questão de referenciar. Esse momento, para mim, é particularmente muito importante, para nós três, para os coautores, é particularmente muito importante, porque nós ficamos 24 horas, e realmente nós estamos escrevendo a 6 mãos juntos, num drive que nós trabalhamos juntos a 6 mãos o dia inteiro, praticamente, e ficamos elucubrando hipóteses, casos hipotéticos, em que as questões que envolvam ou aferição ou controle de convencionalidade possam vir e possam existir entre nós. Então, nós estamos nesse momento, no momento de finalização, uma colheita de material, então, se tiver alguma coisa concreta, nos mande. Mas, enfim, respondendo a sua excelente indagação, dependeria do caso em que se tratar, dependeria se o Ministério Público estaria atuando processualmente, endoprocessualmente, ou extraprocessual. E aí vai cair naquela divisão que a gente fez de aferição nas duas hipóteses que comportam, cada uma com as suas outras duas, ou de controle nas hipóteses que controlam, eventualmente pode ter até uma ação penal envolvendo bens culturais, em caso de furtos de obras de arte, etc. Tem tantos temas que o tema pode ingressar. Ele pode ingressar tanto dentro do mosaico da aferição, quanto dentro do mosaico do controle de convencionalidade. Vai depender aí do caso concreto, em suma. Ok, meu amigo, muito obrigado. Pois bem, eu acho que chegamos ao final desse evento. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui a presença da professora Flávia Piovesan, do professor Valério Mazzuoli, dos colegas professores da UFPB e de outras instituições que nos honraram com sua presença aqui. Há muitos professores. Certamente, nos próximos dias, eu vejo aqui no chat, e já começam aqui a perguntar onde é que vai ficar gravado o evento. A professora Creuza, nos próximos dias, deve divulgar o endereço da gravação. Não é isso, professora Creuza? Sim, exatamente, professor Marcílio. Nos próximos dias, a partir de amanhã, a gente já divulga o vídeo. O vídeo. Agradeço, então, eu registro aqui a presença aqui de professores Cris, professora Maritza Ferretti, professor Ardiles, professora Tatiana Cardoso Scheffel, que nos honram aqui com sua presença, tantos alunos, colegas professores. Professora Creuza, foi um prazer atender o seu convite, fico honrado de poder mediar esse evento, é uma grande satisfação, lhe devolvo a palavra. Não sei se o professor Valério e a professora Flávia gostariam de uma última palavra. Lhe devolvo a palavra, professora Creuza. Primeiramente, agradecer ao professor Marcílio Franca por ter aceitado participar desta verdadeira aula. Tivemos uma aula aqui com o professor Valério Mazzuoli e com a professora Flávia Piovesan, e com a participação de um time de expertises aqui no público. A gente tem que registrar isso também. Então, passo a palavra ao professor Valério Mazzuoli e à professora Flávia Piovesan para dar uma saudação de final. Flávia, ladies first. Muito obrigada. Apenas aqui registrar a imensa alegria em poder me somar a esse debate hoje, profunda gratidão, e fazer esse apelo, esse convite a todos e a todas que possamos prosseguir na nossa vida com a inspiração dos valores que nos movem, o valor dos direitos humanos, o valor da democracia, do Estado de Direito. E eu li outro dia, a semana passada, que nós não viemos ao mundo para salvar o mundo, senão para servir ao mundo. Que nós possamos dar a nossa contribuição. Então, um abraço forte e a honra, professor Marcílio, de estar também no evento ao seu lado, e a minha gratidão profunda. Muito obrigada. Da minha parte, igualmente, faço minhas as palavras da Flávia Piovesan e agradecer
ao Marcílio, a Maria Creuza e todos os colegas que eu estou vendo aqui. Vou citar os que eu estou vendo na minha tela, são tantos: Genésio, Victor, Amanda, Mariana, Gilmara, Ivana, Gustavo, Pedro, Verna, Maria Aurora, Heloísa, e dizer para vocês que a UFPB continua honrando a sua tradição de promover grandes eventos e grandes debates. A Universidade Federal da Paraíba tem aí mostrado um time de primeiríssima grandeza no Brasil e que é um orgulho para nós brasileiros, especialmente para nós também da Universidade Federal de Mato Grosso, que é a irmã da Universidade Federal da Paraíba, compartilhar esse momento com vocês todos. Muito obrigado mesmo, aprendi muito com a Flávia e com os colegas que perguntaram, e ficamos sempre à disposição. E uma vontade imensa, mas essa realmente eu não consigo deixar de dar um abraço em vocês, porque eu sou abraçador e beijador, né? Não sei se vocês sabem, porque eu abraço, beijo, eu aperto assim os meus amigos, eles sabem. Eu estou morrendo de vontade que isso volte a acontecer, rogo a Deus que aconteça novamente em breve, aqui em Mato Grosso ou aí na Paraíba. Vai ser um grande prazer e uma grande vontade que eu tenho. Obrigadão, viu? Obrigado. Flávio, um beijo para você. Amo você. Professores, gostaria também de agradecer a Comissão de Direito Internacional e a Comissão de Direito Internacional aqui da OAB Paraíba. Passo a palavra para Pedro Ivo, para ele externar a sua saudação final, e ao presidente da Comissão de Direito Internacional do Mato Grosso, que é Elvis Antônio. Parabéns, professor Valério, professora Flávia, realmente uma verdadeira aula. Também gostaria de parabenizar as proposituras no âmbito da internacionalização da educação na UFPB, no programa, ancorados pela professora Maria Creuza, pelo professor Marcílio, pelo professor Luciano e tantos outros. Eu sempre falo com a professora Maria Creuza que a Universidade Federal da Paraíba é uma potência mundial, e eu sou muito orgulhoso de ser dessa seccional a qual pertence a nossa instituição aqui federal. Então, renovamos o convite à Universidade Federal, aos professores Valério, a professora Flávia, para estar em outras toadas dentro dessa perspectiva das novas tendências da internacionalização do direito, e foi uma grande honra para nós. Conte conosco. O presidente Elvis Antônio está presente? Não sei se ele está presente, mas... Então, podemos encerrar o evento. Obrigada a todos, obrigada aos alunos, e que na próxima vez a gente possa fazer o que o professor Valério Mazzuoli disse, nos abraçar e nos beijar. Eu acho que esse é um dos maiores grandes sonhos atualmente. Um grande abraço a todos.